Boa tarde mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo, né, do ministério que nós estamos começando, mais uma vez com a presença do Espírito Santo, que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Toda a honra e toda a glória é dele. Então nós vamos para a segunda parte do processo de cura e libertação, uma parte que muitas pessoas acham que é fácil, né? Mas é algo muito íntimo, assim como todo o processo, né, de libertação, de cura e de libertação. Mas essa parte é uma parte muito delicada. Por quê? É a parte do jardim. Eu costumo falar que ele é o jardim da inocência. Por que o jardim da inocência? No início da nossa criação, no início de tudo que foi lá no Éden, era um jardim de inocência, onde nós tínhamos Adão e Eva, na verdade, né? Eles tinham contato direto com o Pai, né? Eles tinham ao final da tarde o Pai andando com eles pelo jardim. E devido ao pecado, nós perdemos tudo isso, né? Mas com a graça, os mistérios espirituais, com o Espírito Santo, isso é possível hoje, a gente voltar a esse jardim da inocência. Não o jardim do Éden, mas o jardim da inocência que há dentro de nós, porque existe um jardim dentro de nós. E a própria palavra vai nos dizer isso. Então eu vou usar duas palavras para dar início ao que eu vou falar, que é o início do processo, que é o jardim. Em Isaías 58:11 diz assim: O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Essa é a parte do jardim. E aí, em Jeremias 29, diz assim: Buscar-me-eis e achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, essa parte do jardim, a primeira etapa foi você fazer a rendição a Jesus Cristo. Você fez a rendição e agora nós vamos para a parte da limpeza, né? Para o Espírito Santo habitar em nós. Como que eu faço essa limpeza? De novo lá no secreto, lá na sua parte, onde está só você e Deus, lá no seu quarto de joelhos, em adoração. Você vai pedir para o Espírito Santo para você olhar para dentro de você. O nosso coração é da onde provém todos os nossos sentimentos, né? E ele o Senhor fala na palavra que é para a gente guardar o nosso coração, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para o Espírito Santo para que possamos olhar para dentro de nós e consertar tudo aquilo, aquele jardim que tá seco, que tá precisando de adubo, que ele precisa, que tá com aquelas folhas murchas, tudo seco, muitos deles todo devastado, que é o nosso coração, que é com sentimentos de rejeição, que é com sentimento de como que eu vou dizer? Sentimento de rejeição, de dor, de mágoa, de ódio. Todo sentimento ruim, ele tá aqui dentro, né? E isso, ele leva para o jardim só coisas ruins. Então, nós vamos começar a limpeza aqui dentro. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos confessar para o Espírito Santo. Eu costumo dizer que o meu jardim, eu vejo um lugar muito lindo, muito bonito, e tem um banquinho na praça lá, um banquinho nesse jardim, aonde Jesus está sentado e eu deito no colo dele. E ali eu falo para ele de tudo aquilo que eu estou sentindo, de tudo aquilo que eu tenho dor, de tudo aquilo que eu tenho mágoa, de tudo aquilo que me provoca raiva, de tudo aquilo que me provoca ódio, de tudo aquilo que me provoca um mau sentimento. E é algo magnífico, é algo espetacular. Porque quando você faz essa parte do jardim, o Espírito Santo, ele vai tirando tudo aquilo, porque você está admitindo que você precisa de ajuda naquilo. Se você tem vícios de álcool, de droga, se você tem vícios de pornografia, se você tem vícios de fofoca, qualquer que seja o seu vício, qualquer que seja,
Seu vício de celular, seu vício de falar mal dos outros, sua mentira, que você é acostumada a mentir. Gente, eu tô falando tudo isso porque são coisas minhas também. Eu passei por isso, como eu disse no primeiro vídeo, tá? Então, assim, são coisas rotineiras que a gente acha que não tem problema nenhum, mas são raízes que são plantadas dentro de nós que impede o agir do Espírito Santo. Então, é necessário que façamos essa limpeza. É o início de tudo. Porque, lembra quando eu disse? Quando você está no mundo, você vai plantando coisas ruins. E essas coisas ruins não tem como ela florescer. Então, dentro do seu jardim aqui, ele fica horrível, ele fica sem vida, ele fica escuro, ele fica seco, certo? Então, o Espírito Santo, ele vai limpar primeiro a terra. Ele vai limpar. Então, quando você confessa os seus vícios, quando você confessa os seus traumas, tudo isso, você está dizendo assim, Espírito Santo, eu te entrego, porque eu não consigo sozinha. Eu não consigo sozinho. Eu preciso da tua ajuda para resolver isso. Então, o que acontece? Quando você confessa, quando você fala, automaticamente aquilo tudo é tirado de dentro de você. Então, cada coisa ruim que foi plantada vai sendo tirado. E é uma parte muito interessante com isso, porque nesse momento que você está no jardim, o Espírito Santo, ele te leva a lembranças do passado, porque você vai ter que voltar lá. Cada semente, cada lugar que você vai limpar dentro de você, ele vai te levar ao passado. Coisas que você fez de errado com alguém, que prejudicou alguém. Palavras que você disse que machucou alguém. Atitudes que você tem mal resolvida. Ah, mas André, então você está dizendo para mim que eu vou ter que pedir perdão para tal pessoa? Calma, é um processo. Esse processo você está se entregando nas mãos do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que o Espírito Santo achar que for devido você consertar, ele vai trazer até você. Não queira tomar frente do processo, por quê? A pessoa que vai ouvir, ela pode não estar preparada para ouvir seu perdão, para ouvir suas desculpas. E tudo que o Espírito Santo faz é perfeito. Então, o que acontece? No tempo certo, a pessoa pode até não estar numa vida cristã ou não ter tido um encontro com Cristo, mas essa pessoa, ela vai ser aquebrantada pelo Espírito Santo para ouvir as tuas palavras. Pode ser até que no começo ela fale assim, ah, eu já esqueci, ah, eu te perdoo, mas isso é para uma limpeza sua. Você está no processo. Isso é para uma limpeza sua. E tudo quem vai determinar o tempo é o Espírito Santo. E, gente, eu falo por vivência própria, o Espírito Santo traz. O Espírito Santo traz as pessoas para você pedir perdão. As situações para vocês consertarem, para vocês se arrependerem, porque é parte do processo. Veja bem, você vivia uma vida antes de Cristo, certo? Você cometeu os pecados, você vivia em vícios, você magoou, você machucou, você traiu, você mentiu. Perfeito. Você fez isso e você reconheceu isso no sacrifício feito na cruz. Agora é a hora de limpar isso, né? Limpar tudo isso que você fez, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nós vamos limpar o jardim para começar a plantar as novas sementes. Lembra do que eu disse no primeiro vídeo? É assim que funciona. Essa parte do processo que eu disse que o Espírito Santo, ele traz as pessoas certas na hora certa para você pedir perdão, para você pedir desculpas, para você confessar algo que você fez para a pessoa, é uma colheita, porque você está encarando aquilo que você fez de errado. É uma colheita daquilo que você plantou lá, entendeu? Algumas pode haver consequências? Pode. Só que se você estivesse no mundo, as consequências poderiam ser fatais e trágicas. Hoje você tem o Espírito Santo. Então, quando você começa a colher, como eu disse também no outro vídeo, você tem um advogado. Ele é a tua defesa. Então, quando as trevas já não é mais as trevas que vai te apontar um erro, não é mais as trevas que vai te envergonhar. É Jesus que está te dando uma nova chance.
Ele está te dando sementes novas para serem plantadas, para você iniciar um novo plantio e uma nova colheita. Eu costumo dizer que essas sementes que você planta, elas são regadas com lágrimas. É porque não é fácil. É porque essa parte do jardim, aonde você tem que reconhecer os seus erros, aonde você tem que mexer dentro de você, quebra seu ego e quebra seu orgulho. E é a parte mais difícil. Porque existem coisas que você deixou no passado e você já nem lembrava mais. E o Espírito Santo, com todo amor e toda misericórdia, ele te lembra. Ele te lembra. E ele faz com que você corrija tudo isso. Não é para te envergonhar. É para não haver mais acusação sobre você. Entende? É para não haver mais acusação nenhuma sobre você. Então, quando você confessa diante do Espírito Santo toda aquela semente que você plantou lá atrás, é como se a cédula de acusação estivesse... É como não? A cédula de acusação que o inferno tinha sua, Jesus pega nas mãos. Então, o Espírito Santo, ele te leva ao conserto. E é como eu disse, não é fácil mexer com o ego da gente. Você reconhecer que você é fraco, que você é mentiroso ou mentirosa, que você é viciado em alguma coisa, que você é fofoqueiro, que você é mentiroso, que você é falso muitas vezes. Isso não é fácil. Não é fácil, porque é sempre mais fácil você olhar para a pessoa e dizer para ela: você é falsa, ou aquela fulana é falsa, aquela fulana é fofoqueira, mentirosa. Olha para ela, que vida que ela tem. Olha lá o marido dela, a casa dela. Mas quando você olha para dentro de você, aí a coisa complica um pouquinho. Aí a coisa complica. Por isso que é tão importante a rendição. Porque quando você entende a rendição, você consegue fazer o processo do jardim sem que isso te cause peso, sem que isso te cause acusação. Porque você entendeu o sacrifício que Jesus fez na cruz por você. E que é necessário você tirar tudo isso de dentro de você. Porque agora você é uma nova criatura. Você foi adotada ou adotado por Jesus, por Deus, por Jeová. Então, agora o processo começa a dar início, né, de uma nova vida. Então, você olhar para dentro de você, você quebrar o seu ego, o seu eu, que Jesus fala, né? Deixe sua cruz e me siga. Então, assim, pegue a sua cruz e me siga. Então, o que você faz? Você vai ter que encarar os seus medos, você vai ter que encarar suas dores, você vai ter que encarar seus pecados para você poder seguir Jesus, para você poder viver a vida dele, né? E pegar a cruz, você assumir seus erros, seus defeitos, tudo aquilo que tem em você, porque nós somos humanos, nós também erramos. E nós vamos errar sempre. O interessante é não persistir o mesmo erro. Se você sabe que aquilo é errado, que aquilo te faz mal, não persista no erro. Não persista. Então, o que acontece? Essa parte do jardim, do aquebrantamento, quando tudo estiver limpo. Gente, eu tô dizendo aqui um processo que parece que é feito em horas, mas não é feito em horas. Cada pessoa tem um tempo. Pode ser que na primeira vez que você vai, você não consiga falar tudo. Mas o importante é você querer viver esse processo. O importante é você não desistir, você não querer mais o seu jardim todo feio, todo acabado. Você não querer mais só plantar sementes ruins, entendeu? Então, o importante é você ir 1, 2, 3 vezes, chorar aos pés do Senhor, chorar para o Espírito Santo, tirar tudo aquilo que tem de dentro de você, para que novas sementes comecem a ser plantadas. No dia que você fizer isso, de você começar a confessar com suas palavras, já é uma sementinha plantada. Porque é impossível você confessar seus erros ao Senhor e não haver lágrimas. Porque a santidade de Deus, a santidade de Jesus e do Espírito Santo nos confronta de uma tal maneira que a única alternativa é chorar.
E é muito bom, porque as lágrimas vão limpando tudo aquilo que tem dentro da gente. Então, essas lágrimas são o que vão regar a sua semente que você está plantando. É por isso que a gente fala que, assim, dizendo de modo espiritual, que quando você colhe a vitória, as sementes foram regadas com lágrimas. Justamente por isso, porque não é fácil. Não é fácil quando você faz esse concerto diante de Deus, quando você se humilha diante de Deus, dizendo que você não é nada, que você não pode nada, que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, e você entrega tudo aquilo que você tem de pior para ele. Você se santifica. Claro que você não vai ficar santo, você se santifica, porque um pouquinho de Deus entra dentro de nós. Mas isso só é possível à base de quebrantamento, à base de humilhação, porque nós somos pó, e é nesse lugar que a gente tem que se colocar, diante de Jeová. É diante dele que nós temos que nos humilhar. É diante dele que temos que confessar nossas fraquezas, nossos pecados, nossas dores, nossos traumas. E como eu disse, não é uma coisa fácil. Não é. Você reconhecer as suas falhas, a sua fraqueza, não é fácil. Mas eu acho muito melhor você reconhecer isso diante do Espírito Santo, diante de Deus, do que ser envergonhado por Satanás ou por algum demônio, porque eles envergonham. Eles envergonham. Principalmente quando você está envolvido com a obra de Deus. Porque para você realizar a obra de Deus, existem princípios a serem cumpridos. E não é fácil. Não é fácil. É uma vida constante em rendição. É uma vida constante de pedido de perdão, de humilhação diante de Deus. Porque todos nós somos pecadores. E a todo instante nós pecamos. Então, o meu convite nesse vídeo é para que você faça a visita nesse jardim da inocência. Jeová, ele sabe tudo que você fez, tudo que você pensou, tudo que você falou, ele sabe. Mas ele quer que você confesse. É necessário que você confesse para que aquilo saia de dentro de você. E mais do que isso, saia de dentro de você, você entenda que não é para condenação. Não é para condenação. A condenação, ela só acontece quando você não entrega diante de Jesus, quando você não reconhece. Vocês entendem agora porque é tão importante o primeiro passo do processo de cura e libertação é o entendimento e reconhecimento do sacrifício feito na cruz? Porque ele levou todas as acusações sobre ele. Ele levou. Então, nós não podemos querer assumir essa carga sobre nós. A nossa matéria não suporta isso. O nosso psicológico não suporta tanta acusação. Eu já conheci pessoas que ouviam vários demônios de acusação falando na cabeça da pessoa. Isso distorce quem você é. Isso distorce a sua personalidade. E hoje eu vi que isso pode causar até danos psiquiátricos. Então, assim, para vocês verem que algo espiritual, se não tratado, se não reconhecido, se não orientado da melhor forma, pode causar danos irreversíveis. Eu conheço algumas pessoas que dizem que não estão bem, que estão com depressão. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu fui diagnosticada com crise de ansiedade e início de síndrome do pânico. Na verdade, aos olhos humanos seria isso, mas por muitas vezes é uma batalha espiritual. Por eu estar no lugar onde entram várias pessoas e eu não posso batalhar espiritualmente, a gente recebe esse ataque espiritual e você pode só repreender em pensamento. O Senhor tem me livrado de vários ataques, mas
Quando há uma força espiritual e você não pode combater naquele momento, você clama o sangue de Jesus, o seu físico, a sua carne, ela sente. Ela sente. E a única chave para isso, a única solução para isso é você se encher de Deus, se encher do Espírito Santo. Eu não posso dizer que nessas vezes que eu fui atacada espiritualmente, eu estava 100%, porque eu não estava. Eu não estava. Por conta da correria, muitas vezes, nós deixamos de nos encher 100%. E é uma falha. Mas para nós que somos do exército de Cristo de oração, nós temos que dar prioridade à nossa vida com Deus. Porque não existe nada mais forte, não existe nada mais potente do que as nossas lágrimas diante de Jesus, diante do Espírito Santo. O confessar das nossas fraquezas, o confessar da nossa necessidade em Cristo nos faz forte. Não porque nós somos fortes, mas porque Ele é forte e Ele nos guarda. Então, o mundo espiritual está cada vez mais aberto. As coisas estão cada vez mais visíveis e é muito real. Então, vem tempos difíceis por aí, né? Sempre tem alguém perto de você. É sempre bom manter pessoas que orem por você, que intercedam por você, mas não há nada mais principal, não há nada mais único diante de Deus do que a sua oração, do que a sua entrega, do que a sua pedida para o Pai. É claro que vai haver momentos que nós vamos estar fracos. Isso é humano, como eu disse. As rotinas, as correrias do dia a dia, trabalho, estudo, faculdade, filhos, casa, marido, não nos permite que nós sejamos 100% o tempo todo. Mas é necessário nós reconhecermos que tem um momento que precisamos nos retirar e ir para o jardim. Isso não é só no processo de cura e libertação. É na nossa caminhada com Cristo. Vai haver momentos que é necessário você ir para o jardim, só você e Jesus. E vou falar uma coisa para vocês. É revigorante. É revigorante. É apaixonante. Você sai dali como se você fosse outra pessoa. Você sai leve. Você sai transbordando a água, o amor do Espírito Santo, que é mencionado em Isaías 58. Porque a fonte de onde tem que jorrar esse amor, essa compaixão, a palavra tem que ser daqui de dentro. Então, se nós não buscarmos estar no jardim sempre, não tem como você buscar a fonte, não tem como essa fonte estar transbordando. Não tem como. Ali você reconhece quem você é, você conserta o seu passado, o Espírito Santo te enche, o Abba te enche, que o Abba é quem eu vou falar no próximo vídeo, mas ali é um lugar de conserto, de restauração e de enchimento. Enchimento da água pura, da água viva que é o Espírito Santo. E você sai dali cheio. É como eu disse, eu volto a repetir. Não é algo para ser feito em um dia. Não se precipite, não acha que o seu processo tem que acontecer tudo em um dia. Não é isso, é no seu tempo com o Espírito Santo, com Jeová. Cada pessoa tem um tempo determinado, porque cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem um vício, cada pessoa tem um trauma. Então, assim, são tempos, mas é necessário que você conheça e entenda cada etapa do processo e que você viva cada etapa desse processo. É necessário. Então, seria isso. A segunda parte, a parte que é do jardim. É um lugar muito mágico, é um lugar intenso. E cada um tem o seu. Cada um tem o seu jardim. O meu jardim é assim, é um lugar lindo, que muitas vezes eu só vou lá para chorar. Às vezes eu me sinto tão fraca, às vezes eu recebo tanto ataque, eu cometo tantos erros, que eu só quero ir pro colo de Jesus e chorar. Porque o Espírito Santo, ele interpreta até nossos
gemidos inexprimíveis. Então, eu vou para lá só para chorar. Eu espero que vocês tenham entendido e espero que esse vídeo tenha sido de utilidade para vocês. E o próximo vídeo será feito sobre o ABBA, que é algo também muito importante. Obrigada!